dia! O Auto Esporte de hoje vem com outras dimensões. Carro elétrico, desliga toda a energia, sobe no elevador, desce bateria, desmonta tudo aqui. Só assim dá para ver os 36 modos. Não precisa mais ter tanto trabalho. Com a tecnologia, a visão agora é outra. Se as rodas bloquearem só um pouquinho, vai melhorar a frenagem nesse tipo de piso. ABS Off-Road. Na parte traseira, o carro original que tem uma caçamba normal, esse aqui na verdade virou um porta-malas. Uma El Camino para dar show. Eles estão em falta, os semicondutores. E olha só como o branco pode ter vários tons. O que os olhos veem, escondem uma outra realidade na oficina. Você diria que eles têm a mesma cor? Pois aqui é o Summit, Nacre, Glacier e Polar. Olhando assim parece tudo branco, né? Mas na hora do retoque não é tão simples assim. Cada modelo tem um tipo de combinação. É a chamada pintura tricoat. São 3 camadas de produtos e com muito mais cores do que a gente imagina. Esse carro aqui, ó, tem a tinta tricoat. Olhando assim, é um carro branco. Mas aí quando a gente vai no detalhe, dá pra perceber que ele tem vários pontinhos aqui, ó, coloridos. Isso porque ele recebeu, além da primeira camada de tinta, uma segunda camada de tinta perolizada. Aqui tem pérola branca, prata, cristal, pérola azul e pérola vermelha. E não pode faltar nenhuma. Sempre o cliente que traz um carro, ele já está condicionado a procurar um defeito. Então, às vezes a gente tem que fazer um trabalho tão bom quanto a fábrica, porque a gente está fazendo uma reparação. Então, se não estiver muito bem feito, isso salta aos olhos. A tecnologia dá uma força. O espectrofotômetro revela o que está por trás desse tom. Aqui tem que estar muito limpo, porque se tiver um pinguinho de poeira, o aparelho vai ler como se essa poeira fizesse parte da composição da cor. 5 fotos e o aparelho dá uma média das 5 partes de onde ele fez a leitura da cor. Olhando assim, a gente percebe que ele tem um tom perolado. Mas para chegar a essa cor, tem uma receita, né? Do aparelho para o computador. Aqui nós pegamos a leitura, colocamos no sistema e ele baixou a fórmula mais precisa do carro. Então, para você ver aqui, tem diversas tonalidades. Tem a padrão, né, do carro, tem mais amarelo, mais azul, mais escuro. Então ele te dá o mais preciso, o mais correto para aquela tonalidade daquele carro. Para esse aqui vai ser preciso recuperar a lateral traseira. Olha quantas cores fazem parte dessa fórmula para produzir a primeira base da tinta tricoat. Ó, tem azul, preto azulado, amarelo e, naturalmente, o branco. Olha só o que acontece. Chegamos a esse tom aqui, ó, de um branco gelo, mais ou menos. Cada modelo tem seu próprio tom de branco. Nenhum é igual ao outro. Então aqui a gente produziu de uma linha para fazer a primeira base do tricoat de uma linha e aqui a primeira base do tricoat de uma outra linha. Dá muito mais trabalho. É bonito, mas dá muito mais trabalho. Lembrando que pode ter reajuste. A máquina sozinha não resolve tudo. O resultado final depende muito da mão de obra. A pressão da pistola, a distância, o volume de material aplicado, tudo pode influenciar no resultado. Pode perceber que isso aqui é a mesma tinta, com as bases de pérola, uma tendo mais demão e outra menos, e a tonalidade fica diferente. O ajuste é no olho mesmo. Mais avermelhado, mais amarelado, mais acinzentado, azulado, olha, parece até azul. Para mim, eu diria que isso aqui é bege. Exatamente, mas no documento do carro consta como branco. O jeito que a luz incide em cada parte dá a ilusão de que o carro tem vários tons. Nesse caso, do retoque, até ajuda. Quando a lataria tem um vinco acentuado que pega um ângulo de luz diferente, você consegue esconder a emenda. Não precisa fazer até aqui em cima. Você pode fazer no vinco e vai morrer o verniz aqui. Nesse vinco? Nesse vinco.
vai ficar escondido para quem não viu não saber que tinha batida. Com tanto carro branco na rua, bom saber desses detalhes sobre reparos. Se a gente olhar alguns anos atrás, não muito distante, o branco, por exemplo, ele não tinha uma grande aceitação no nosso mercado, principalmente em segmento premium e categoria SUV. Começou a ter uma demanda muito maior pelo branco, pelas cores neutras. Isso acabou reforçando essa preferência no nosso mercado. O tom que parecia básico está cada vez mais variado. Carro branco é mais que um carro branco. Não é simplesmente pegar uma tinta branca e fazer a pintura. É uma combinação muito rica em variações. Linha de produção parada. Motivo: falta de semicondutores. E num único carro você encontra de 3 a 4 módulos eletrônicos. Cada módulo desse tem cerca de 80 a 100 semicondutores. Então é fácil você ter um veículo aí com um número na casa dos 1000 semicondutores. Os semicondutores são produzidos com elementos químicos, como germânio, silício e até o carbono. Entram como bons condutores de energia nos módulos de segurança, conectividade, conveniência e propulsão. Chips são nomes genéricos para os semicondutores, né? Então, por exemplo, temos aqui reguladores de tensão, processadores, que são esses componentes maiores. Um processador é o computador de qualquer módulo. Então ele vai ler as informações do veículo, por exemplo, velocidade, temperatura, distância percorrida, o acionamento das chaves que o motorista faz, vai processar isso tudo, gravar as informações em uma memória, por exemplo, o odômetro do veículo, ele fica armazenado em uma memória. Aqui temos um exemplo de uma. E ao final é para levantar o vidro, é para abrir a porta, é para acender as luzes. Então tudo isso é feito pelos drivers, que são como se fossem chaves. Então todos esses componentes são conectados entre si e formam os diversos módulos no veículo. Para quem está na espera de um carro zero, olho no mercado de semicondutores. Daqui a pouco, pé no freio aqui no Auto Esporte. Uma é o caminho para dar show. Tecnologias virtuais mudam o jeito de projetar os automóveis. Nossa, é como se estivesse dentro do carro mesmo, né? Realidade virtual, realidade aumentada, 3D, 4D. Ó, a gente vai entrando olha aí. no meio das tubulações. Tá vendo? A tecnologia mostra o que pode escapar aos olhos. Aqui tem um carro vermelho e aqui do lado um cinza. Não tá vendo? Te ajudo. A realidade aumentada é o recurso que traz qualquer modelo para a garagem de casa. Ó, nesse caso, é uma sala de estudos. Aqui, a capota de um carro, mesmo aberta, é difícil de entender. São muitas articulações que a gente não consegue nem ver, porque estão aqui dentro. Bom se tivesse um raio-x, né? Olha só, aqui um carro virtual, eu consigo entender o funcionamento e cada articulação, quando fecha e quando abre. Ficou mais fácil aprender. Então, treinamentos técnicos que antes eram basicamente presenciais, hoje você pode, lançando mão da tecnologia de realidade aumentada, lançando mão da tecnologia de digitalização por módulos web, você consegue passar o conteúdo com a mesma firmeza. Então você quer ver a suspensão dianteira ou traseira? Escolhe Dianteira. aí. Dianteira, então. Eu consigo mostrar para você, por exemplo, esse braço de suspensão. Eu vou na fixação dele, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, a bucha de fixação aqui. Nossa, é no detalhe. Parafuso de fixação. E vamos além. Disco. Legal. Destaco o disco, venho. Suporte das pastilhas aqui de freio. Aqui, ó, diferencial dianteiro. Tô destacando ele aqui para você ver. Algo que seria impossível
Impossível. num carro mesmo. Não tem condições. Porque pra gente ver essas peças só se desmontasse, colocasse tudo ali numa bancada. Hoje a gente tem um trabalho a menos, que é destrinchar o carro, que é desmontar o carro. E consegue estudar aqui, ó, de dentro do carro. Exatamente. Dentro do carro. Nós estamos dentro do carro. A realidade aumentada ganhou espaço depois de bem-sucedida no ensino da medicina. Dentro, por exemplo, do nosso tórax, né? Eu posso tirar toda a pele, a musculatura, chegar nos órgãos internos, então alcançar coração, pulmão, isolar só o coração. Então, como que eu vejo o coração em diversas vistas, depois inseri-lo de novo em contato com os pulmões. Acaba sendo um estudo muito dinâmico. E ele também vai me trazer toda a descrição e nomenclatura. Então, dificilmente a gente consegue ver com essa riqueza de detalhes, né, nas peças sintéticas e nas peças frescas. Essas novas dimensões trazem vantagens para trabalhar. Realidade virtual, por exemplo. Carro elétrico, desliga toda a energia, sobe no elevador, desce bateria, desmonta tudo aqui. Só assim dá para ver os 36 módulos. Não precisa mais ter tanto trabalho. Com a tecnologia, a visão agora é outra. Mas é muito parecido. Olha, eu estou em outro ambiente, mas estou vendo aqui a mesma bateria, a área isolada, exatamente como se trabalha com reparação de elétricos na oficina. Estou pronta para o trabalho. Num carro elétrico, quando a gente tem altas tensões, hoje da ordem de 400 até 800 volts, então você tem um risco de acidente muito grande. Né? Então, nesse caso, você vai ter uma intervenção sem o risco de causar um acidente por choque elétrico. Essa bateria é dividida em 36 módulos. Assim, na reparação, troca-se só uma peça e reduz muitos custos. Para aprender o passo a passo disso, não precisa mais desmontar tudo. Tá profissional, hein, Cris? Então, peraí. Exatamente aquele módulo que você viu lá na oficina. Então, você está fazendo a substituição de módulo. Então, você colocou um novo módulo. Já troquei de módulo, tá muito fácil. E não levou nenhum choque elétrico. E não levei. Agora, você está fazendo o procedimento de aperto do módulo que você substituiu. Né? Então, você retirou, está colocando agora todos os parafusos, né, e conexões do novo módulo. Tô adorando isso. Ó, mais um parafuso aqui. Passando um paninho final. Muito bem, muito bem. Eu já quero trocar a caixa também, porque eu achei que foi legal. Posso? E a realidade virtual é ponto de partida também em novos projetos. Então, tô vendo ali o ponto H, a gente pode dizer que é o primeiro ponto a se pensar dentro do carro? É o primeiro ponto que a gente pensa dentro do carro, porque a gente vai construir o carro em torno dele. Ele é um ponto imaginário, que é o encontro entre a perna da pessoa e o tronco da pessoa ali. Tem pessoas que dirigem um carro de forma diferente, tem umas que gostam de banco mais inclinado, mais próximo do volante ou mais afastado do volante. Então a gente tem que tomar um cuidado especial quando faz o posicionamento do ponto H, que é o nosso ponto de referência, e depois posicionamento de banco. Os testes são essenciais e podem ser feitos em 4D, que é uma experiência mais imersiva. Ó, aqui a gente já consegue ter essa ideia de abertura de porta, ó. Legal. Deixa eu ajustar o banco para ter essa ideia. A gente tem os pedais, consigo ajustar o retrovisor, ver aqui qual que é a altura da minha mão com o câmbio, com o freio de mão. Dá para abrir o porta-luvas? Dá. Muito legal. Consigo até, ó, ver 2 passageiros aqui atrás. Aqui a gente tem exatamente o carro do tamanho real dele. Exato. E aqui essas caixas eu posso colocar aqui dentro? Você pode simular colocar as caixas dentro da caçamba. A gente consegue ter a ideia da altura do nosso corpo, o quanto que eu vou precisar abaixar. Então essa ideia é legal já para ter sobre o acesso, a tampa, a facilidade e tudo mais. Sensacional. O caminho é mesmo com tecnologias cada vez mais integradas na nossa vida.
Definitivamente, as picapes se tornaram veículos urbanos e customizada, essa se torna um show à parte. Samuel Camino, 1976, inteira customizada. A recuperação deu trabalho. 1 ano e meio em cima do carro, que chegou na oficina sem mecânica e com a carroceria danificada. Aqui nós já estamos em fase final de montagem. Ele acabou de instalar os cabos no distribuidor. Nesse momento, está finalizando a instalação dos solenoides do sistema de nitro. Esse carro tem 480 cavalos no motor e a gente está adicionando agora 150 cavalos de nitro. É potência de carro de corrida. Esse é um motor bem moderno, injetado, câmbio automático, ar-condicionado. O barato aqui é curtir uma das picapes mais cultuadas da história do automóvel. O El Camino é uma versão com caçamba do Impala 1958. Nos anos 60, ficava no meio do caminho entre um utilitário e um modelo estiloso de 2 lugares. Nos anos 70, ganhou roupagem esportiva e a personalidade que a tornou um ícone. Nós construímos um chassi do zero, totalmente tubular, por 3 razões básicas. Primeiro, performance. Então vocês podem ver que quando a gente mexe o carro de um lado para o outro, ele rola muito menos, né? É impressionante o que faz de curva. Dá uma olhada nisso, a troca de direção. Isso aqui é super importante. Num carro original, ele rola muito mais, fica lenta essa troca de direção. Num carro antigo como esse, original, 10 vezes pior. E com o teto rebaixado, a customização leva em conta outro ponto essencial: conforto. A solução foi baixar o assoalho e pintado igual à carroceria. Eu tenho 1,81 m. Eu ainda tenho recurso de puxar o banco para trás, reclinar ainda o banco bastante, pernas bem esticadas e, além de tudo, um bom espaço interno para bagagem. Um show car com história de cinema de Brad Pitt em A Mexicana. A franquia X-Men é o carro do mutante que se torna o personagem Wolverine. De quebra, cai bem nas mãos da cantora Lady Gaga. As laterais de portas são totalmente reestilizadas, assim como o painel, que tem um acabamento de couro no carro inteiro, né, até no assoalho, mas painel, portas, detalhes em alumínio e madeira, sistema de multimídia e todos os outros controles de ar-condicionado, saída de ar, painel, volante, coluna de direção, tudo em alumínio billet. Também o formato dos vidros não são vidros retos, são vidros curvos e por ser blindado, isso torna ainda mais difícil de ser feito. O ângulo de inclinação da coluna B, uma das maiores características desse modelo 76, foi preservado. Agora, e a caçamba? Já na parte traseira, o carro original que tem uma caçamba normal, esse aqui na verdade virou um porta-malas. Nós fizemos uma tampa de aço que levanta automático e você tem acesso ao tanque, uma garrafa de nitro para o motor e também um espaço de porta-malas. Na frente, para-choque original e o toque da customização. Nós fizemos esse embutido. Grade também foi reestilizada, assim como esse contorno em aço do farol e um farol mais moderno, mas a grande diferença mesmo na frente está aqui, ó. O carro original tem um capô tradicional, que faz aquele movimento normal que a gente está acostumado a ver em todos os carros. Esse foi feito uma peça só e ela foi unida aos paralamas também de aço e tem uma frente escamoteável automática. Então você tem acesso ao motor e ao chassi completos. El Camino. Esse está a cara do dono. E o seu? Customize. O Auto Esporte volta já para mostrar como o ABS Off-Road faz diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Para evitar que as rodas travem e você perca a dirigibilidade do carro, nasceu o ABS. Mas olha só que curioso. Os engenheiros perceberam que nesse tipo de piso aqui, no fora de estrada, se as rodas bloquearem só um pouquinho, vai melhorar a frenagem nesse tipo de piso. E foi aí que nasceu o ABS Off-Road. Nos carros com ABS Off-Road, a situação do piso determina a reação do freio para atuar bem no asfalto, na terra e em superfícies irregulares. A eletrônica faz toda a comunicação sobre o que se passa em cada roda. Bom, você tem sensores aqui que ficaram ativados para frear, né, o ABS no módulo off-road. Mas, como eu estou num asfalto liso, os sensores dão prioridade para a informação da roda. Se a roda estiver oscilando, ok, trava mais porque você está no fora de estrada. Mas se estiver no ambiente liso, como eu estou aqui agora, ó, porrada. Garoto! Então esse aqui é um módulo de controle de estabilidade. Não, ó, eu nunca tinha visto por dentro, cara. Eu nunca tinha visto um desmontado. O que nós temos aqui? Então a gente tem 3 partes, né? A gente tem o motor, a gente tem a parte hidráulica e aqui a parte eletrônica. Cada válvula dessa controla a pressão de cada roda. Então, a gente consegue manter a pressão, diminuir a pressão ou, eventualmente, dependendo da função, até gerar pressão na roda se for necessário. O motorista pode até escolher o modo de condução, mas a decisão final fica por conta do sistema. Então vamos lá, com o ABS calibrado para fora de estrada, o que vai acontecer a hora que você pegar um asfalto? Nada, porque para ele arrastar mais a roda, ele leva em consideração a oscilação que a roda tem quando está no fora de estrada. Já que aqui no asfalto a roda vai passar liso, ele percebe que a roda tem que arrastar menos e por conta disso, seja no asfalto ou na terra, ele sempre vai parar na menor distância de frenagem. Olha só o teste. Vamos desligar o ABS Off-Road e sentar o pé no pedal usando só o ABS comum, numa frenagem na terra. Vamos ver a distância que o carro vai percorrer. Freio. Ih, rapaz, o carro não vai parar não. Caramba, é impressionante como o carro vai, né? O pedal fica duro, você não sente ele modular. Aquela sensação que você quer que o carro pare e o carro não para. Agora, vamos ligar o ABS Off-Road. Vamos acelerar aqui, perto dos 50 km por hora. Freio. Nitidamente dá até para ouvir o ABS modulando mais. Você percebe que ele está trabalhando, ou seja, está travando a roda, soltando, travando, soltando, diferente da outra situação onde o pé fica duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebeu como quando você está com o sistema off-road no ABS ligado, ele para bem antes? Se no meio da frenagem houver necessidade de um desvio, o módulo eletrônico age para liberar as rodas. Um dos objetivos do ABS é manter o controle direcional. Caso o motorista decide mudar de trajetória, o sistema identifica com o sensor de ângulo de volante e ele vai retirar um pouco a pressão para evitar esse travamento. Se eu virar o volante, ele fala, opa, ele quer virar. Exatamente. E esse liberar são pequenas faixas de pressão. Então não é que a roda está totalmente sem freio, né? É o suficiente para não deixar a roda travar e manter o veículo em estabilidade. Com o ABS Off-Road ligado, né, você vê que ele dá umas arrastadas de pneu aqui com o objetivo, ó, de juntar um pequeno monte na frente do pneu, como se fossem obstáculos. Já aqui, onde eu freiei sem o ABS Off-Road, pode notar, ó, que você não vê a presença de pneu arrastando, muito pelo contrário. Olha como você vê a escultura, o desenho do pneu certinho no chão. E essa terra que junta aumenta a área de contato e ajuda na frenagem. Esse montinho, né, que gera um obstáculo
Pode parecer pouco, né? Mas para quem não tem nada, qualquer coisa já é suficiente, né? Exatamente, você vai ter uma área de contato maior e isso vai ajudar na frenagem. Bom domingo, boa semana, tchau!